Bom, tem um tempo que eu venho reparando que tem muito jovem de 19, 20, 21 anos comprando Porsche, Mercedes, carro que geralmente era só quem era milionário aos 40, 50 anos que comprava, cara. E olhe lá. E uma coisa que eu reparei é que a maioria desses meninos, quando estavam na escola, eles não se adequavam no ensino tradicional. E eu lembro que eu sofri psicologicamente no ensino médio, porque todo mundo já sabia qual faculdade que queria ir, o que queria ser, o que queria fazer, e eu não fazia ideia do que eu queria. Na época eu estava correndo atrás do sonho de ser jogador de futebol. A gente é classe média. Graças a Deus, o meu pai ele conquistou o sonho dele, que era colocar os filhos numa escola particular. E por morar na área periférica, eu tenho muito contato que a maioria das pessoas aqui estuda uma escola pública. E eu vejo a diferença em algumas coisas, principalmente alguns comportamentos. Foi muito louco isso, porque como eu era de escola particular, eu vejo que todo mundo ali tinha aquilo de seguir pela faculdade. E aí eu lembro que no terceiro ano eu estava com muita ansiedade por falta do Enem, porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Tinha passado na minha cabeça de fazer engenharia civil ou arquitetura, mas eu acho que era mais uma pressão que eu coloquei na minha mente. Eu achava que eu gostava de construção e queria seguir por algum caminho assim. Já tinha conversado com o pai que se não passasse na federal, o pai conseguia pagar a faculdade particular. E eu já vi ali que meu pai já estava apertado pagando a minha escola. Tanto é que a gente não conseguia viajar, cara. Na minha adolescência, a gente não fez nenhuma viagem assim. Uma coisa que eu reparo é que tem muitos pais que teriam condições de colocar os filhos numa escola particular. Só que não é prioridade. Aqui, o meu pai ele teve a prioridade de colocar a gente numa escola particular e não ter muitos luxos assim. Então, pô, a gente não viajou durante uns 10 a 12 anos, sei lá. Então, minha adolescência eu não viajei. E eu super entendo a decisão dele, eu acho que foi a melhor possível. No terceiro ano, quando eu parei e refleti que o futebol não ia dar mais pra mim, eu sentia muita dor, assim, eu acho que era canelite, eu já tinha que pensar em outra coisa. Homens, eu vejo que tem três opções. O primeiro sonho é ser jogador de futebol, que a maioria tenta. A segunda opção, ser MC, DJ, alguma coisa relacionada à música. Puta merda, cara, eu não tinha talento nenhum pra música. Eu até tentei canetar algumas músicas, algumas paradas assim, sabe? Cara, baixei aquele programa lá de fazer beat, esqueci o nome agora. Eu percebi que eu não tinha talento nenhum pra música, tem que ir pra terceira opção. Se o futebol não deu, se a música não é pra mim, cara, barbeiro é a opção mais válida aqui que, cara, pode ter certeza. 100% dos homens aqui de onde eu moro tem vontade de cortar cabelo, mano. Quando vê ali que não tem muito talento pra outra parada, tá ligado? Porque é uma parada da hora, sabe? Eu sempre curti, assim, esse lance de cortar cabelo. Sempre cortei cabelo toda semana. Eu nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais. Eu só pedia ali pra cortar cabelo. É questão de autoestima, sabe? Eu acho que isso me ajudava ali. Eu sempre tive autoestima meio baixa. E aí eu sei que quando eu cortava cabelo na sexta-feira ali, dava uma ajudada e eu achava maneiro, cara, ficar na régua. Eu falei, cara, eu vou ser barbeiro, então. É isso. Eu lembro que estava numa rodinha assim no terceiro ano, geral falando ali a profissão que queria seguir, qual faculdade que ia entrar e tudo mais. Aí eu falei, pô, cara, não tenho nenhuma faculdade não, vou ser barbeiro. Pô, geral rachou os bicos, tá ligado? Isso foi em 2019, que eu tava no terceiro ano. Aí 2020, tava no começo do ano, aí eu tava procurando um curso, tava olhando até com um cara que mora aqui na região, que ele tem uma barbearia de sucesso, queria fazer com ele, só que não deu, porque entrou a quarentena e tudo mais. E aí nisso eu fiz 18 anos. Aí eu falei, pô, cara, eu tenho que ganhar dinheiro com alguma coisa, não tem jeito. A minha adolescência não deu pra mim trabalhar, porque eu tava seguindo o sonho de ser jogador. Agora eu tenho que arrumar alguma coisa. 18 anos nas costas, não tem jeito. Eu nunca gostei de pedir dinheiro aos meus pais, então eu tinha que arrumar dinheiro de alguma forma. E eu acho importante também, quando você faz 18 anos, você começar a ajudar em casa, a pagar a conta. É importante você criar essa responsabilidade. Desde os 18 anos, eu sempre pago algumas contas aqui de casa,
ajudo com dinheiro bom e eu fico muito satisfeito com isso, sabe? De poder estar aqui. Eu e meu pai, a gente é muito parceiro nesse sentido. Aí, como eu vi que não dava para fazer o curso de barbeiro, porque tinha fechado tudo, eu resolvi ganhar dinheiro através da internet com alguma habilidade que eu sabia fazer já. E desde que eu sou muito novo, eu já mexo nesses programas do computador, Photoshop, edição de vídeo. Cara, eu comecei a mexer em programa de edição, assim, lá no Photoscape. Eu falei, pô, vou começar aqui a pegar os clientes do bairro, fazer uns freela de design e é isso. Vou juntar uma graninha aqui e vou ver o que que dá. E aí eu fui vendo que dava para ganhar dinheiro com isso e que eu já tinha uma certa habilidade. Eu acho que se eu tivesse a cabeça do lado mais tradicional, talvez eu falaria, cara, beleza, curti essa parada, vou ir fazer faculdade de design. O que que eu concluí em relação a isso? As pessoas que não seguem o caminho tradicional, elas são mais autodidatas. Eu lembro que, cara, desde novinho eu sempre resolvi os negócios de computador assim, procurando tutorial, sendo bem autodidata mesmo, sabe? Tentando resolver tudo. Pô, eu fui crescendo assim na área do design. Qualquer coisa que eu via ali, eu tentava replicar, eu tentava pesquisar como que a pessoa fez aquilo, porque eu queria fazer também. E aí eu fui aprendendo muito assim. Eu lembro que já teve vários jobs que eu peguei sem fazer a menor ideia de como que fazia. Eu só aceitava, e aí eu pesquisava como que eu ia fazer e entregava. E a maioria das vezes era um resultado muito bom ainda. Então eu percebia que eu sempre tive essa veia mais autodidata e eu sempre gostei mais de trabalhar em casa, sabe? Não encaixava na minha mente, falava, puta merda, cara, eu vou ficar 4, 5 anos numa faculdade para mim ganhar depois 2, 3 mil e aposentar ganhando 6, 7 mil. Eu acho que não é isso bem que eu quero. E, pô, com um chefe balangando na minha orelha, não é, acho que não é essa parada, sabe? Mais autônomo mesmo, de lidar com as próprias responsabilidades ali através do serviço, não uma coisa muito certinha, sabe? Igual eu postei um vídeo que eu quebrei, né? Ano passado eu quebrei, mas não é uma coisa que eu arrependo. Quem tá nesse meio de empreender, normalmente vai passar por uma situação ali de ou que vai quebrar ou que vai quase quebrar. Mas o que que isso tem relação com os piores alunos? Eu vejo que esses alunos são aqueles mesmos que normalmente tiveram os pais que ou são empreendedores e não incentivaram o caminho tradicional, ou que realmente só não encaixa com nada e quer ir para outra área, sabe? Não foi por mal, mas isso vem muito da culpa dos nossos pais. Então, os nossos pais, eu acho que da maioria que está assistindo, é da geração Baby Boomer, que foi a geração pós-guerra mundial. Foi a mesma geração que passou por muita escassez. Viram os pais sofrendo muito, por muita miséria, muita coisa faltando dentro de casa, e conquistaram a maioria das coisas. Quem conseguiu conquistar foi por conta de estudo, alguma faculdade, algum concurso, e geralmente foram áreas ali que acharam que eram mais estáveis. E acaba que, como o nosso ambiente ele nos molda, então os nossos pais têm muita influência de como a gente pensa e age hoje em dia. Só que é importante a gente começar a ter consciência disso e tomar as nossas próprias decisões de quem a gente realmente é, sabe? Então, eu vejo que muita gente que na época da escola ali queria seguir por um caminho, teve que seguir pelo caminho da faculdade pelos pais, porque os pais falavam muito na cabeça. A maioria dos meus amigos eu vejo que ou não se encaixou no curso que escolheu, às vezes escolheu um curso ali só por dinheiro, e aí, quando formou, viu que não era aquilo que queria, ou mudou o curso no meio do caminho ali. Você ali com 17, 18 anos tem que tomar uma decisão da profissão que você vai ter daqui 5 anos e começar a ganhar dinheiro daqui uns 8, 10. Então, é uma responsa, sabe? Eu tenho um projeto com o Elvio. A gente tem um projeto de criar um projeto social aqui na área de realmente ajudar esses jovens a saírem desse pensamento tão escasso, darem eles a oportunidade do conhecimento. Não é uma crítica em si à faculdade, ao CLT, em si essa carreira, mas é uma crítica à falta de conhecimento e à falta de coragem. Nesse projeto social mesmo, a gente quer trazer conhecimento de quando você pode fazer dinheiro na internet. Esse meu amigo também, ele vive da internet hoje. E a gente
tem essa vontade de trazer esse conhecimento para os meninos aqui da área onde a gente mora, porque aí eles vão ter conhecimento e talvez eles consigam atingir uma certa maturidade ali para tomar uma decisão ou de coragem ali, ou se eles escolhem continuar no caminho que eles aprenderam, né? Que é um caminho ali um pouco mais estável, um caminho que não tem tantos sonhos. Eu vejo muito isso aqui onde eu moro. Eu acho que muitos jovens não tiveram a oportunidade de ver que podem sair dessa vida, que podem ganhar mais dinheiro, que realmente podem mudar de classe social, sabe? E aí eu acho que esses alunos, que normalmente são os alunos nota zero, que não se enquadram ali nesse sistema, são os alunos que têm coragem de quebrar regras, de seguirem outro caminho, de realmente testar e errar. Porque esse caminho tradicional coloca um medo, assim, no erro, que você não pode errar de forma alguma. Só que esse caminho do empreendedorismo, que é o caminho que de fato vai fazer você mudar de vida, é um caminho que você tem que errar. Eu postei um vídeo explicando como que eu quebrei ganhando um salário de 13 mil. Eu tomei uma atitude ali muito precipitada de um jovem que estava ganhando dinheiro e que estava precisando aprender dessa forma, sabe? Pô, não arrependo de nada. E foi isso. Eu quero trazer essa oportunidade do conhecimento, principalmente da área do design. Eu quero ensinar a galera a prestar serviço para gringos, né, através do design e conseguir faturar aí 2, 3, 4 mil dólares, porque hoje dá para você viver muito bem no Brasil. Eu lembro que foi muito emocionante para mim quando eu percebi que meu pai estava orgulhoso de quanto eu estava recebendo, de o quanto eu estava me dedicando ao trabalho e poder ajudar em casa, a comprar meu carro, a pagar as contas, a ajudar ele em casa. Então, essa sensação é muito boa, sabe? E eu quero poder compartilhar um pouco disso com vocês. Mas não tem como, cara. Geralmente, ninguém vai acreditar a não ser você. Você tem que ser a pessoa que vai quebrar o ciclo. Por exemplo, pô, ninguém na sua família teve coragem de empreender. Você não tem que fazer de maneira precipitada e sem preparo, mas você tem que tentar, porque se alguém não quebrar esse ciclo, vai continuar isso, cara. A maioria das pessoas infelizes nos trabalhos que estão reclamando, de segunda a sexta, doida que chega o final de semana, depois a mesma merda, entendeu? Eu acho que muita gente seria mais feliz se realmente fizesse o que gostaria. Mas é isso, comenta aí o que vocês acharam desse novo formato e tamo junto. Valeu!